Boa noite, meu nome é Bruno Padilha. Estou cursando no momento a matéria do CC1 e boa noite, meu nome é Bruno Padilha. Estou cursando a matéria TCC1 e o título do meu projeto é Análise Teórica e Modelagem Numérica de Sistemas de Armazenagem Térmica com Materiais de Mudança de Fase. E a orientadora é Isabela Florindo, do Departamento de Engenharia Mecânica. Bom, motivação desse trabalho é podemos citar aí três grandes bullets, né? Três importantes pontos que são a queima de combustíveis fósseis, a busca por tecnologias alternativas para a geração de energias renováveis e aí estando entrelaçado com a domótica. A geração de energia é um dos principais focos de estudo e de implementação de novas tecnologias com o passar dos tempos. Então, hoje, nós vivemos em uma época em que todos estão em busca de novas oportunidades para a geração de uma energia limpa e renovável. A busca por essas fontes de energia renováveis, como a energia solar, por exemplo, é cada vez mais estudada e implementada, no dia a dia das pessoas, e principalmente pelo grande pró dela de minimizar os gases produzidos no efeito estufa, já que é uma fonte de energia renovável e limpa. Bom, analisando o relatório, de síntese do Balanço Energético Nacional de 2021, podemos ver que as energias renováveis detêm mais ou menos 50% da, do percentual de produção. Os outros 50% são energias não renováveis, como petróleo, gás natural, urânio, entre outros. Já as renováveis, a gente consegue ver ali que 7,7% são outras renováveis, que dentro dessas outras renováveis está a energia solar, é o principal foco desse trabalho. A energia solar, dentro desses 7,7%, corresponde a apenas 4,2% do, do percentual. Ou seja, ainda é muito baixa essa, essa energia, essa produção de energia solar no Brasil, porém, ela vem crescendo ao longo dos anos. De 2019 para 2020, teve um crescimento de 61% da produção dessa energia solar no Brasil. Então, é um ótimo número que só vem crescendo ao longo dos anos, apesar de ter um percentual baixo ainda. Bom, vindo um pouco para a parte da utilização de energia gerada no país, destaquei aqui dois bullets: residências e indústrias, compondo mais ou menos 43% da energia utilizada no país. Eles podem ser muito bem entrelaçados ali com a domótica e com os PCMs, né? Com a utilização dos PCMs nos painéis solares. A domótica ela é um campo focado à automatização das casas, aos sistemas de segurança, sistemas de incêndio, detectores de fumaça e aparelhos. Eles são essenciais ali que precisam estar ligados 24 horas, tanto para as casas quanto para indústrias, eles são muito bem aplicados. E a energia solar alinhada a isso, com PCMs nesses reservatórios térmicos, pode, que liberam a energia térmica em momentos que temos baixos picos de energia solar, ou seja, durante a noite, que a gente não tem incidência de raios solares ali, ela acaba liberando essa energia e compensando essa variação que existiria caso os PCMs não estivessem sendo utilizados. Bom, o que são materiais de mudança de fase, né? Os materiais de mudança de fase são materiais que intervêm como armazenadores de calor latente. O que é um armazenador de calor latente? São materiais que se fundem quando absorvem energia e quando solidificam eles liberam energia. Porém, um fator importante é que isso ocorre praticamente a temperaturas constantes. O que acaba acontecendo é que grandes quantidades de energia são armazenadas e liberadas a uma faixa de temperatura muito pequena. Isso é bom quando estamos falando de painéis solares ou qualquer outro tipo de reservatório térmico, que a gente não precisa variar tanto a temperatura para ter uma eficiência boa. E aí existem três grandes tipos desses PCMs. O primeiro grupo, os três grandes grupos, orgânicos, inorgânico e eutético. E aí esses grupos são divididos em alguns outros
tipos de materiais. O orgânico, por exemplo, temos a parafina e os ácidos graxos. O inorgânico, temos os sais hidratados e os metais. E aí temos os eutéticos, que são misturas de orgânico inorgânico, inorgânico inorgânico, orgânico orgânico. E temos também as fórmulas gerais para cada um deles, né? Falando um pouco mais dos PCMs, eles são comumente utilizados na fase de sólida e líquida, ou líquida e sólida, mas também podem ser utilizados na fase líquida gasosa, gasosa líquida. Porém, isso é um pouco mais raro de acontecer por conta de pressão, altas temperaturas, então eles são utilizados geralmente na fase líquida e sólida. Algumas vantagens dos PCMs são que eles têm uma baixa variação volumétrica em relação ao calor que é armazenado. E outra vantagem também que ele apresenta é essa grande quantidade de calor que ele armazena numa baixa variação de temperatura. Então, são ótimas vantagens que esse material provém. Como podemos ver ali na imagem ao lado, tem durante esse pequeno intervalo de temperatura, a gente tem um calor de fusão e um calor que é armazenado, que é liberado desse material muito grande, num baixo intervalo de temperatura, representando mais ou menos aí alguns dos pontos positivos de utilização desses materiais. Agora, eu falando um pouco das propriedades e características dos materiais, eles têm alta condutividade térmica, têm estabilidade química, física, é, tem alguns, né, não são todos, mas tem bastante segurança durante o uso, não são inflamáveis, alguns são, porém não todos. A manutenção cíclica, pontos de fusão e solidificação que são conhecidos e capacidade térmica também conhecida. Bom, agora falando um pouco das aplicações dos PCMs nos painéis solares, relacionando com a incidência dos raios solares. O Brasil, ele é um país tipicamente próximo da linha do Equador, então a gente tem muitos dias do ano com essa alta incidência de raios solares, como a gente pode ver ali nessa imagem abaixo, né, da esquerda do mapa. O Brasil ele está ali numa faixa boa de incidência de raios solares, enquanto, por exemplo, a Europa não tem uma alta. Os melhores índices da Europa não conseguem ser melhores que os piores índices do Brasil, né? Ou seja, a aplicação desses PCMs nos painéis solares no Brasil é de grande importância, porque eles podem ser bem utilizados aqui, podem ser bem implementados e vão ter uma alta eficiência praticamente durante todo o ano. Na Europa, por exemplo, é, tem, tem partes do ano, no inverno, em que a taxa de raios solares é muito, muito baixa. E aí acaba prejudicando a eficiência desses painéis, porque eles não conseguem produzir quase nada de energia para ser depois armazenada e liberada posteriormente. Do lado a gente consegue ver também um gráfico da variação dessa incidência, né, dessa radiância dos raios solares em relação ao clima, que isso também acaba impactando na geração de energia. Quando a gente tem é, menos nuvens, a gente consegue incidências maiores. Quando temos parcialmente nublado, enfim, e nublado. Essa incidência de raios solares vai diminuindo conforme a quantidade de nuvens que tem ali na frente, né? Bloqueando esses raios parcialmente. Falando um pouco do sistema de armazenamento térmico, nós temos três tipos de sistemas, né? O calor sensível, o calor latente e a reação termoquímica. O calor sensível, ele é o mais desenvolvido atualmente, é o que tem mais estudos referente a ele, e é o mais simples também. Logo, ele tem um custo mais baixo, só que uma das grandes desvantagens dele é que ele requer grandes volumes para fazer trocas térmicas, devido à baixa densidade de energia que esses materiais têm. Cerca de 3 a 5 vezes menor que o calor latente e a reação termoquímica. A energia térmica armazenada nesse tipo de sistema geralmente tem temperatura variando entre menos 40 graus e 600 graus dos materiais que são utilizados. Já o calor latente, ele é conhecido, né, como o armazenamento de materiais de mudança de fase,
O armazenamento do calor latente ele utiliza essa energia acumulada por mudança de fase, sem a mudança de temperatura, que essa mudança ocorre na temperatura constante, praticamente. E aí ele realiza esses processos e armazena cerca de bem mais energia do que acumularia, por exemplo, um de calor sensível. Então, essa energia armazenada envolve a mudança de entalpia, calor específico na mudança de fase do material, e aí o material passa de uma fase para outra e acumula essa energia, e quando ele retorna para o seu estado sólido, ele libera essa energia. E aí, por fim, temos o armazenamento termoquímico. Ele é o menos desenvolvido até o momento, só que ele é o que oferece maior potencial para densidade de armazenamento. O armazenamento termoquímico, ele utiliza materiais com reações reversíveis e acumula energia com essas reações endotérmicas, a qual necessita, né, de calor para liberar essa energia. Assim, o armazenamento ocorre devido à quebra e à reformação, né, dessas ligações químicas. Como a gente pode ver ali embaixo no gráfico, representando o calor sensível e o calor latente, né? A gente vê que a temperatura de fusão desses PCMs, ela ocorre praticamente a temperatura constante. Já o sensível não. Então, o armazenamento do calor térmico sensível, ele leva a um aumento de temperatura quando o calor é armazenado. Já para os materiais de mudança de fase, isso não ocorre porque essa temperatura ela fica constante. Aqui a gente tem algumas tabelas dos materiais que são usados para os diferentes tipos de armazenamento térmico, para o calor sensível, calor latente, calor termoquímico. Basicamente, sensível são areia, concreto, ferro fundido, metais, em tijolo, por exemplo. O calor latente as parafinas são bastante utilizadas e os ácidos graxos são um dos principais, e sais hidratados. E para o termoquímico, temos alguns componentes, óxido de manganês, amônia, metano e água também são bastante utilizados. Para a metodologia matemática, vamos utilizar, com ba- em base de cálculos, uma letra cilíndrica e oca com mudança de fase, e essa letra ela vai estar sofrendo convecção tanto interna quanto externa. Na figura aqui abaixo, a gente consegue ver a formação de um filme líquido durante a fusão, e em contrapartida, uma formação de filme, de filme sólido ao redor da superfície cilíndrica. Em método de comparação, a gente tem uma figura de aletas horizontais, em que a convecção, devido aos efeitos de empuxo, né, a gente espera uma maior concentração de fluido aquecido na região superior. E já por causa da solidificação, a gente espera uma formação de filme sólido inicialmente próximo à base das aletas. Isso acaba ocasionando um incremento da resistência térmica em aletas horizontais. Por isso, preferimos usar as aletas cilíndricas. E também temos a equação da condução unidimensional transiente, que vai ser a equação que vai ser discretizada e usada como método de cálculo. Bom, com a equação em mãos, é, a gente vai discretizar essa equação utilizando o método. Bom, com a equação em mãos, é, nós utilizamos o método de volumes finitos para discretizar essa equação. Então, fizemos as integrais elementares tanto no tempo quanto no espaço e chegamos a um resultado de uma equação geral que vai ser utilizada totalmente implícita, porque quando a gente utiliza ela totalmente implícita, ela é mais bem implementada para casos onde a variação de temperatura inicial é mais rápida. E aí, essas incógnitas e aí variáveis da equação, elas estão descritas ali embaixo. Algumas levam em conta a densidade do material, o coeficiente de difusidade. Então, vamos, vamos trabalhar com essas constantes.
A esquematização de malha que a gente utilizou é, não foram 5 pontos, mas essa figura é só para esquematizar. Nós utilizamos 10 pontos de dentro da malha, e aí todos espaçados num DX para condição de para condição inicial, condição de contorno, nós teríamos outros valores que já são conhecidos inicialmente. Os resultados até o momento, depois que foi discretizado o problema, a gente utilizou a linguagem C++ e o software VS Code e o Power BI, o VS Code para compilar o código no C++ e o Power BI para gerar o gráfico. A gente gerou um gráfico de temperatura e tempo, né? O eixo Y, temperatura, eixo X, tempo, variando de acordo com cada ponto e cada tempo que foi implementado no problema. Nós temos 5 curvas, 10 pontos. Alguns pontos eles coincidem as curvas por conta por conta da geometria do problema. E aí, fazendo essa análise espacial dos PCMs, como nesse estudo inicial nós não utilizamos mudança de fase ainda, é, coloquei um gráfico para exemplificar como os futuros resultados vão ser esperados, né? A gente tem tanto um gráfico de solidificação quanto um de fusão ali. Essa temperatura TM, que é a temperatura de mudança de fase do material. Então, a partir do momento que a gente está tendo a solidificação, a gente vai elevando a temperatura até chegar nessa TM, que é a temperatura de solidificação ou de fusão. E aí o calor ele é removido e o material passa para a fase líquida, para a fase sólida. Enfim, são metodologias que são utilizadas tanto para solidificação quanto para fusão. E os resultados esperados no final do projeto, o objetivo final do trabalho é obter gráficos como estes aí apresentados como exemplo e poder fazer a comparação entre quais tipos de materiais são melhores utilizados para determinados tipos de atividade e determinados tempos.